Você já se perguntou por que sente que está se aproximando de Deus, mas no fundo, continua com a sensação de vazio? Como se algo importante estivesse sendo deixado para trás. Você faz suas orações, participa da missa, tenta manter-se fiel, mas mesmo assim não sente aquele fervor interior que transforma. A resposta talvez não esteja no que você faz de grande, mas naquilo que ignora por ser pequeno demais. São José Maria Escrivá repetia incansavelmente que a santidade está nos detalhes, nos gestos quase invisíveis, no silêncio do coração, na fidelidade escondida aos olhos do mundo. E é exatamente aí que a maioria falha, porque espera encontrar Deus nos grandes momentos, mas se esquece dele no meio da rotina simples de cada dia. Vivemos em uma era que glorifica o extraordinário. Somos ensinados a buscar os grandes feitos, os grandes reconhecimentos, os grandes gestos. Mas a alma não se forma na grandiosidade. Ela amadurece no oculto, no escondido, no silêncio. São José Maria nos lembra que a alma que deseja alcançar Deus deve aprender a ser fiel nos atos mais comuns. E isso é mais difícil do que parece, porque exige constância, exige paciência, exige amor nos momentos em que ninguém está olhando. Quantas vezes você se esqueceu de oferecer aquele trabalho cansativo do dia ao Senhor? Quantas vezes limpou sua casa reclamando, em vez de transformar aquilo num gesto de amor? Quantas vezes repetiu orações de forma mecânica, sem deixar que o coração realmente entrasse nelas? São nessas pequenas distrações que perdemos o fio da santidade, porque nos acostumamos a viver divididos, uma vida para Deus e outra para o mundo, como se o céu estivesse longe do chão que pisamos. Para São José Maria, a santidade não era uma vocação para poucos eleitos, era um chamado universal. Todos os batizados são chamados a ser santos, e não amanhã, não quando estiverem mais preparados, mas agora, na sua realidade concreta, com os seus deveres atuais. A grandeza espiritual não começa quando você muda de vida. Ela começa quando você muda sua atitude diante da vida que já tem. Quando você transforma o ordinário em extraordinário com a graça de Deus. Ele costumava dizer: não digas, sou assim, são coisas do meu caráter. São coisas da tua falta de caráter. Esse tipo de frase, aparentemente dura, escondia um amor exigente, porque o amor verdadeiro não acomoda, ele chama para cima. E ele acreditava firmemente que era possível viver uma santidade heróica dentro das quatro paredes de uma casa comum, atrás de uma escrivaninha, no barulho de um escritório, na cozinha de uma mãe cansada, na rotina de um estudante. Mas isso exige um olhar novo. Exige enxergar o invisível. A alma que deseja Deus precisa aprender a cultivar o escondido, porque é ali que Deus fala. É no meio do barulho da vida que ele sussurra, e só ouve quem silencia o coração. São José Maria acreditava que não existe vida espiritual verdadeira sem mortificação interior. Não é preciso fazer penitências duras e públicas. Às vezes, a penitência mais eficaz é simplesmente sorrir quando se quer reclamar. É calar quando se quer discutir. É levantar-se na hora certa, mesmo sem vontade. É manter a fidelidade quando ninguém está vendo. Nosso problema é que buscamos um Deus que brilhe como espetáculo, quando ele insiste em se esconder nas coisas comuns. Você quer se unir a Deus? Então aprenda a amá-lo no que você já tem. O chão da tua cozinha é terreno sagrado. O computador do teu trabalho pode ser altar. A tua paciência com os filhos, com o chefe, com o trânsito, tudo isso pode ser matéria-prima de santidade, se for feito por amor. E aqui está o ponto mais negligenciado: a intenção. São José Maria dizia que devemos purificar a intenção a todo instante. Não basta fazer o bem, é preciso fazê-lo por Deus. O que você está fazendo agora? É para a sua glória ou para ser notado? Quantas coisas na sua vida são feitas por vaidade disfarçada de zelo, por orgulho escondido sob o nome de missão? Ele ensinava que Deus rejeita até o bem feito com intenção suja. Porque Deus vê o coração, e o coração é o templo onde tudo começa, e também onde tudo pode se perder. O segredo é viver cada momento como se fosse eterno. Porque, de certo modo, é.
Cada ato feito por amor se grava no tempo como eternidade. E isso assusta, porque revela que nada do que você faz é pequeno demais diante de Deus. Aquela louça lavada com amor, aquele e-mail enviado com gentileza, aquela dor calada com um sorriso, tudo isso é parte da sua redenção. Tudo isso constrói, pouco a pouco, uma alma santa. Mas se você não se vigiar, o mundo vai te enganar. Ele vai te dizer que você precisa de algo maior, de um chamado mais visível, de uma missão mais reconhecida. E quando você cair nesse engano, começará a desprezar a sua vida atual. Começará a achar que a sua vocação é pequena, que o seu trabalho é inútil, que a sua casa é pouco. E isso é uma armadilha, porque nada que é feito com amor por Deus é pequeno. Pelo contrário, é grande aos olhos do céu. São Josemaria enxergava a vida como um campo de batalha espiritual. E os detalhes eram as armas silenciosas dos santos. Um simples olhar de compaixão, uma palavra dita com doçura, uma escolha feita em sacrifício. Tudo isso tem um valor eterno. Por isso ele insistia tanto em santificar o trabalho, em santificar o tempo, em santificar o momento presente. Porque é aí, nesse instante exato da sua vida, que Deus quer agir. E talvez seja exatamente isso que está faltando na sua caminhada espiritual. A consciência de que os detalhes importam. A alma se perde quando se distrai, quando vive no automático, quando troca o essencial pelo urgente, quando faz por obrigação o que deveria ser feito por amor, quando reza, mas não escuta, quando age, mas não oferece, quando sofre, mas não une ao sofrimento de Cristo. Você quer crescer na vida espiritual? Então preste atenção no que você ignora. Comece a vigiar os pensamentos que você alimenta, os sentimentos que você permite crescer, as palavras que você escolhe soltar, porque tudo isso molda o interior, e o interior é o que Deus vê. São Josemaria dizia que a alma grande tem pequenos detalhes com os outros, porque o amor verdadeiro não vive de discursos, ele vive de gestos, de atitudes pequenas e constantes, de fidelidade nos momentos em que tudo em você grita para desistir, de presença silenciosa, de entrega escondida. A santidade, para ele, não era uma emoção passageira. Era uma decisão firme, renovada a cada instante, de amar a Deus onde Ele nos colocou. Por isso hoje, ao terminar esse vídeo, olhe ao redor. Veja o que parece pequeno. Veja o que parece banal. Veja aquilo que você tem feito sem alma. Talvez seja exatamente ali que Deus está esperando por você. Talvez não seja preciso mudar de vida, mas mudar o modo como você vive. Porque, como dizia São Josemaria, o ordinário, quando vivido por amor, se torna extraordinário. E é esse o convite. Viver o pequeno com grandeza, fazer o comum com alma, amar o escondido com fervor. Porque ali, no que ninguém vê, está o olhar de Deus.